Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 16, a partir do seu versículo 19. Socorro! Me ajudem! Me ajudem! Socorro! Socorro! Quando os fariseus, que amavam mais o dinheiro do que a Deus, ouviram os ensinamentos de Jesus, zombaram dele. Ele respondeu contando essa história. Lázaro e o homem rico. Um ano antes. Comprem comigo! Tem Os esmola pra melhores trabalhar. tecidos aqui comigo! Comprem comigo! Lamparinas. Vamos ali, mostra ali aqueles mantiários mais altos. Outro filho, junto, mais outro filho de... Uma esmolinha. Esmola. Como ousa tocar em mim? Quer que eu fique impuro também? Eu não devia nem permitir que você mendigasse ao meu portão. Me perdoe, senhor, me perdoe. Eu não como há dias. Eu posso comer algumas das migalhas que caem da sua mesa, meu senhor? Migalhas que caem da minha mesa. E o que os cachorros iriam comer? Eu tenho que cuidar dos meus negócios. Tome, queime isto. Está infectado. Comprem comigo! Olá. Prova este vinho. Enfim, ele chegou! Meu irmão favorito. O que quer de mim agora? Não poupamos gastos hoje. Posso perceber. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia esplendidamente. À sua porta jazia um mendigo chamado Lázaro, cheio de chagas, e que desejava alimentar-se com o que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Deus me ajude. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
E aconteceu que os 2 homens morreram e passaram desta vida para a outra. Socorro! Me ajudem! Esmola. Bem-vindo. Pai Abraão. Sim. Sim, sou Abraão. Bem-vindo ao paraíso. Paraíso? Sim, Lázaro. Paraíso! Preparamos um banquete em sua homenagem. Sim, sim, venha. Pai Abraão! Pai Abraão! Tenha piedade de mim! Eu vi com Lázaro. Mande-o aqui! Que ele molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua. Eu não aguento esta chamas! Filho, lembre-se. Nesta vida, você recebeu todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. Agora ele é consolado e você é atormentado. Por favor. Por favor! Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. Pai Abraão, neste caso eu peço uma coisa.
Mande Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise, para que assim não venham para este lugar de tormento. Eles têm Moisés e têm os profetas. Que seus irmãos os escutem. Não. Não. Mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Se eles não escutarem Moisés e os profetas, não crerão ainda que um dos mortos ressuscite. Por favor. Não. Por favor. Não. Não. Por favor. Não. Lázaro, venha para o lugar que seu pai preparou para você. Podemos dividir os bens dele agora. Seremos ricos. Esta seria a vontade dele. Onde será que ele está agora? Ele era rico nesta vida. Com certeza continua rico na outra. Mas, irmãos, esta passagem onde nós acabamos de ler, em muitas traduções da Bíblia, ela tem como epígrafe, ou seja, como distinção a algo que o Senhor vai dizer. Na palavra que eu tenho aqui na Bíblia que eu estou, na tradução que eu estou, diz a parábola do rico e Lázaro. É verdade? E muitos são os nossos irmãos pregadores da palavra, do Evangelho do Senhor, que falam a respeito justamente desta passagem de forma diferente da visão que o Senhor lhes dá de muitas coisas. Só há uma coisa que alguns de nós discordamos, né? É quando chamamos, ou quando a Bíblia, algumas das traduções do qual são soltas aí no mercado, são liberadas aí no mercado, diz que esta passagem é uma parábola, né? Nós discordamos justamente nisso. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele falava em parábolas, e muitas são as parábolas no qual o Senhor usa para ensinar. O que é parábola? Né? Há muito tempo esse nome ele foi transformado. Hoje ele é chamado comumente aí entre as pessoas do nosso meio, da nossa época, do nosso século, como ilustração. É algo que nós usamos para dar uma visão de determinada coisa que nós estamos querendo passar para as pessoas que estão ao nosso redor ou na igreja onde nós estamos ministrando. Mas alguns pregadores eles discordam que isso seja uma parábola pelo simples fato que o Senhor Jesus ele menciona um nome, né? Ele fala que existia naquele lugar um homem rico e a Lázaro que mendigava abaixo da sua janela. E muitas vezes que o Senhor se direcionava à sua igreja através de parábola, em nenhuma destas passagens ele chama nome, ele diz nome, ou ele dá nome a estas pessoas. Por isso, esta mensagem no qual nós estamos falando neste lugar, nesta noite de hoje, nós gostamos de dizer que ela não é uma parábola, ela é uma visão, né? Ela é algo que o Senhor quis trazer para o povo. E muitas vezes, quando nós nos aprofundamos nesta mensagem, ela nos traz temor, porque ela nos fala de coisa que muitas vezes nós esquecemos. E ela começa, com o versículo no qual nós lemos aqui que diz: e no Hades, ou seja, no inferno, né? A palavra Hades é traduzida propriamente dita na palavra inferno, que nós encontramos na Bíblia também
Seol e Tártaro, todas estas passagens que nós encontramos na Bíblia, que menciona Cana, Hades, Tártaro ou Seol, são traduções literárias da palavra em si, que quer dizer inferno, né? Ou seja, em algumas outras religiões, os nossos irmãos católicos falam que é purgatório, mas purgatório não existe. Não existe lugar de tratamento espiritual. Muito é pregado por aí que ainda há uma outra oportunidade, pastor. Quando morremos, ainda vamos para um lugar onde nós vamos ser ministrados, onde nós vamos ser tratados. E muitos usam inclusive esta passagem aqui para dizer que é um lugar de segunda chance, de remissão. Mas se nós lermos atentamente, a palavra diz que há uma divisão, há uma separação. Não há como ir daqui para lá, nem de lá para cá. E não há também como trazer testemunho ou levar de uma parte para o outro. Mas eu gostaria de pregar nesta noite de hoje, ainda há tempo, com o tema da seguinte forma, que diz assim: 7 coisas que encontramos no inferno e deveria haver na igreja. Tema forte, é verdade? Muito forte. Mas vamos prestar atenção. Eu peço encarecidamente que você ouça com atenção, que você dê permissão ao Espírito de Deus, que já está aqui, trabalhar no nosso interior neste momento. E peço também que você mantenha a palavra do Senhor aberta, porque nós vamos fazer uso de alguns versículos desta passagem, a qual nós lemos nesta noite de hoje. Versículo 23, que diz assim: e no Hades ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Como falei, 7 coisas que existem no inferno e deveria haver na igreja. Uma das primeiras coisas é visão. Visão completa, visão espiritual, visão das coisas que se passam ao seu redor, visão das coisas que estão acontecendo. A palavra diz que aquele homem vivia uma vida boa, uma vida próspera, uma vida onde ele tinha coisas que eram separadas, inclusive apenas para sacerdote. A palavra ela não menciona que era um sacerdote em si, mas ela deixa algumas pistas quando diz que o homem estava vestido de linho finíssimo, e linho era separado apenas para aqueles que tinham algum cargo ou exerciam alguma função dentro do templo do Senhor, né? E comumente era usado apenas para sacerdote. Então isso nos traz também um temor maior, isso nos traz um entendimento maior, Luiz Paulo, ou seja, um homem que conhecia ou provavelmente conhecia a palavra de Deus, conhecia os mandamentos, conhecia as coisas no qual era ministrada no templo. Mas a palavra diz que ao mesmo tempo que ele era conhecedor da palavra do Senhor, que ele era conhecedor dos seus mandamentos, dos seus desejos, dos seus desígnios, na sua janela havia um homem que mendigava as migalhas que caíam na sua mesa. E a palavra diz que em nenhum momento o coração daquele homem se compadeceu, em nenhum momento o coração daquele homem se entristeceu, irmão Iracilde, por aquele homem que sofria logo depois da sua janela, logo depois do lugar onde ele se reunia com a família para se alimentar do melhor que havia na face desta terra. Então isso nos traz um entendimento, muitas vezes, de oportunidades que até nós mesmos passamos na nossa própria vida, que muitas vezes olhamos apenas para o nosso próprio umbigo e para a nossa própria necessidade, e às vezes até aumentamos o problema, né? De um tamanho tão grande que ele faz nos cegar para aqueles que estão na nossa janela, aqueles que estão na porta, aqueles que estão dentro da nossa igreja, aqueles que estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, estão passando por uma necessidade, estão passando por uma fome que muitas vezes não é nem material. Muitas vezes, irmã Lília, nós atentamos que a necessidade do próximo é só necessidade material, é roupa, é vestimenta, é comida na mesa, é transporte. E sabe o que estamos fazendo? Muitas vezes estamos engordando as pessoas, estamos vestindo as pessoas que estão cansando de pé. Roupa e vestido. Na verdade, as pessoas que nem sempre
via logo após a sua janela, provavelmente ele era leproso, ele era um homem que tinha chagas por todo o seu corpo. E a Bíblia fala que quando o homem jogava as migalhas pela janela, caía sobre aquele homem e os cachorros vinham lamber as suas feridas. Mas no grego, na tradução da palavra, não existe essa palavra lamber. Não existe no hebraico, no latim, nem no grego. Não existe lamber. A palavra correta é mordiscar. Então aqueles cachorros, eles não lambiam apenas a Lázaro. Quando o resto de alimento caía sobre Lázaro, na sua ferida, o cachorro mordiscava, mordia. Mas como para tudo há um fim, para tudo há um começo, um meio e um fim. Quando para tudo tem o seu tempo determinado, o sofrimento de Lázaro cessou. O Senhor recolheu aquele homem da face da terra. E a palavra diz que quando ele recolheu, o interessante é isso. Eu queria que você leia com atenção aquilo que nós mencionamos neste lugar. A palavra diz que quando o mendigo morreu, os anjos do Senhor vieram recolher a sua alma. Olha que coisa interessante. Por isso que muitas pessoas discordam disso em parábola, porque parábola é para trazer apenas um ensinamento, mas aqui o Senhor está passando uma visão de algo real, né? Parábola dizia a parábola das 10 virgens, mas não diz o nome de nenhuma das 10. A parábola do homem rico, que o Senhor disse, doa tudo que tu tens, né? Aos pobres vem e segue. Isso é uma palavra, isso é uma ilustração da coisa que eles deveriam fazer, mas o Senhor, Ele não está trazendo uma coisa que nós deveríamos fazer, Ele está trazendo uma visão do que nós devemos fazer, diferente. Por isso que muitos discordam dessa epígrafe que está muito assim, um pouco acima dessa passagem que nós lemos, que já inicia dizendo a parábola do filho pródigo, a parábola do rico e Lázaro. Algumas traduções têm, outras não. Amém? Mas enfim, o que eu quero passar para você nesta noite. Primeira coisa, que existe visão. O homem teve visão da sua condição. O homem teve visão das coisas que se passam ao seu redor. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos vindo para a igreja, estamos no ambiente espiritual, estamos sendo doutrinados por sacerdotes, ensinados por sacerdotes, e muitas vezes não temos noção das coisas que estão ao nosso redor, visão das oportunidades que temos, dia a dia, culto a culto, louvor a louvor, pregação a pregação, encontro, até mesmo reunião, né? Onde reunimos-nos em igreja, nós não temos noção, a visão correta das coisas. E a Bíblia fala que esse homem também não tinha. E a Bíblia menciona que depois que o pobre mendigo faleceu, foi recolhido, os anjos vieram buscá-lo. Mas a Bíblia diz que certo tempo depois, ela não menciona um espaço de tempo, pode ter sido muito tempo, pouco tempo, não é limitado ao espaço, mas diz que pouco tempo, o homem também morreu. E quando ele morreu, aí eu acho interessante que a Bíblia faz questão de frisar que quando o mendigo, aquele que sofria, aquele que jazia, aquele que passava fome, necessidade, frio, diante da porta de um sacerdote do Senhor, quando ele faleceu, o anjo vieram buscar. Mas a Bíblia não menciona nada quando o rico morreu. Só diz que ele foi sepultado. E eu vou lá deixando bem claro que eu não estou falando aqui que ser rico é pecado, não. Nós não estamos falando de riquezas, nós não estamos falando de poder aquisitivo, nós não estamos falando aí do status social que as pessoas têm por ter dinheiro, nós estamos falando da oportunidade que se perde em servir o nosso irmão com as riquezas que o Senhor deposita na nossa vida. Muitas vezes nós esquecemos que nós não somos donos de nada, meu filho. Nós não temos carro, nós não temos casa, nós não temos fazenda, nós somos meros administradores até o dia em que o Senhor decidir chega. Acabou-se. A Bíblia ela fala sobre isso, pastora Cleide, que existia uma mulher que tinha muito dinheiro, porque a Bíblia diz assim, ela gastou tudo o que tinha, tentando curar o mal incurável, uma maldição que tinha caído sobre ela, a mulher do fluxo de sangue. Não é verdade? Então aí nós vemos que dinheiro não serve para nada. Quantas, nós estamos aí, hoje saiu uma notícia, não sei se é verdade, é aquele repórter que diz, bota para mim, meu filho, dá trabalho para fazer, diz que ele é Marcelo Rezende.
Diz que todos os órgãos dele já faleceram, ainda não sabemos se é verdade. Mas aí nós vemos que poder, status, muitos seguidores no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Conhecimento, dinheiro, salva a vida. Se assim não for a vontade do Senhor. E muitas vezes vemos pessoas que estão na mesma situação, que estão na mesma a coisa acontecendo. Aí de repente diz que viu que entrou no seu quarto um homem de branco, né? E naquele momento tudo mudou. Então nós vimos que o mais importante da nossa vida não é o dinheiro, é o poder, é a graça que é derramada do Senhor, e de graça para as nossas vidas. Então esse homem ele teve essa visão no inferno, coisa que ele deveria ter tido na igreja, entre os seus, dentro da sua casa, mas não, foi no inferno que ele foi ter visão das coisas que realmente aconteciam, e que céu e inferno são coisas de verdade. Versículo 24, que diz assim, vou tentar apressar. E clamando disse Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O que é que existe na igreja? No inferno não existe na igreja clamor. Ah, pastor, aqui tem clamor onde? Ah, pastor, aqui tem clamor aonde, meu filho? Como diz o maranhense. Pai, não, aonde? Não é verdade? Que clamor é esse? Nós não vimos, a senhora vê. Não estou falando da nossa igreja, aqui não, estou falando numa totalidade. Que clamor? Porque clamor é quando você tem ciência da situação. Clamor é quando você não se vê mais com saída. Clamor existe no inferno, sabe por quê? Porque depois que está lá, meu filho, acaba, ó. Né? Aqui não, você é preso, você às vezes é preso inocentemente, né? Mas paga um tempo, e no Brasil paga-se muito pouco tempo, sabemos disso, e a porta é aberta, você sai, tem uma segunda oportunidade, mas no inferno, meu filho, ó, não. Então no inferno há clamor no lugar onde o clamor não vale mais nada. Há clamor em um lugar onde o clamor não vale mais nada. É na igreja que o clamor ainda vale, é na igreja que o Senhor ainda pode fazer algo por mim, por você. E nós perdemos a oportunidade clamando, sabe por quê? Ó pastor, pai, dá um emprego melhor, ó pai, dá um relacionamento melhor, ó pai, tira irmão tal da igreja, ó pai, traz irmão tal de outra igreja. Nosso clamor é para isso, é para apenas a nossa própria necessidade. É Deus. E não clamamos, ó Deus, abre as portas do céu para mim, me livra do inferno, me livra do pecado, me tira dessa situação. Ó Deus, me ajuda porque eu estou fraco, estou caindo, estou perecendo. Ó Deus, me ajuda porque está acontecendo isso e aquilo. Eu não consigo mais ouvir a tua voz, sentir a tua presença. Eu não consigo mais falar em língua. Eu não sou batizado com o Espírito Santo, ó Deus. Eu não consigo ler a palavra. Isso é clamor. Isso é clamor. E existe no inferno, muitas vezes não há na igreja. Outro ponto, versículo 25, que diz assim: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente os males, e agora este é consolado, e tu atormentado. O que é que existe no inferno e não existe na igreja muitas vezes? Lembrança. No inferno vão ser atormentados, sabe por quê? Não é porque eles estão sendo torturados lá não. Isso é coisa nova, coisa que está acontecendo. É lembrança. Lembrança da oportunidade que tivemos, deixamos passar. Lembrança de um culto, lembrança de um congresso que tinha um homem que falou pela boca de Deus, mas eu não me esforcei para ir, e a minha vida podia ter sido transformada. Lembrança de uma oração que tem às segunda-feira, de 6 horas da tarde até 7h15 da tarde. E nessa oração, Deus podia ter mudado a minha situação. Lembrança que 5 horas da manhã tem um pastor orando na nossa igreja, e muitas vezes nós estamos dormindo, Deus acorda, tira o sono, mas em vez de a gente vir para a igreja, a gente vai para frente para a televisão, pega um pedaço aqui comigo, um copo de café, fica olhando no zap, fica olhando no Facebook. Isso é tormento. Lembrança no inferno é que muitas vezes nós deixamos passar. Palavra forte, hein? Difícil vigor e aleluia deixa uma pregação assim. Mas eu senti de Deus, eu fiz essa pregação na casa do irmão Cândido, e sinto que Deus está cobrando de mim que a gente pregue mais isso. Nós estamos pregando muito portas abertas, quebra de maldição,
26, que diz assim, estou correndo para a terra. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco de lá para cá. Então o que é que há no inferno? E não existe muitas vezes na igreja separação. Separação, pastor, entre o céu e o inferno, sim, mas também separação entre o homem que está no inferno e o pecado. Lá no inferno ele não pode pecar mais. Lá no inferno ele não pode nem se arrepender dos seus pecados. E na igreja muitas vezes não existe. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos nos separar, muitas vezes pela nossa própria vontade, do pecado. Então não existe separação entre nós e o pecado, não existe separação entre nós e o inferno, não existe. Essa porta ainda está aberta, escancarada dentro de nós. Quantas vezes o pastor Celso muitas vezes prega aqui, né, sobre as 3 portas, não vou lembrar, que eu sei que vocês lembram, né? E estas portas continuam abertas, porque ainda não há uma separação. Você ainda tem a opção de escolher para qual porta você vai. Você ainda tem isso, mas muitas vezes deixamos para depois. Eu sou novo, tenho 16 anos, 17, veio o pastor Celso, tem aí já seus 50 e pouco, veio a pastora Deza, veio o pastor Beethoven, já está aí, ó. Eu ainda tenho muito tempo ainda, pá. Ainda tenho muito tempo. Ainda sou jovem, atlético, robusto. Ainda posso deixar para depois, para me separar destas coisas, ainda dá tempo. Aí de repente Jesus, pum, volta, ou seja, e aí? Foi o que aconteceu na vida do rico. Via Lázaro pedindo, via Lázaro suplicando, via Lázaro. Isso acontece repetidas vezes na Bíblia. A Bíblia fala também de um homem que estava deitado à beira do caminho. Passou um sacerdote que tinha dever moral, se vivesse o que prega, viver aquele homem sofrendo, parar, orar e ajudar. Passou um levita que canta que Jesus é bom, que Jesus transforma, que Jesus batiza, que Jesus cura, que Jesus é amor, mas viu o mendigo lá, viu o homem sofrendo e passou direto. Então são isso que o inferno muitas vezes vai fazer para machucar, para atormentar. Ele não vai apagar as nossas lembranças. E é isso, o 4º lugar do inferno, que existe lá e muitas vezes não existe aqui. Lembrança das oportunidades, lembranças que precisamos nos separar, lembrança de que podemos fazer algo diferente com as oportunidades que o Senhor nos dá. Versículo 27, que diz assim: e disse-lhe ele, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai. Quinta coisa, duas, que existe no inferno e muitas vezes não existe dentro da própria igreja. Sabe o que é? Oração, súplica. Ele aqui está rogando, eu rogo-te. E rogar vem da palavra orar, é derivado da palavra orar. É um clamor, é um pedido, é um pedido de ajuda, de auxílio, de socorro. Eu oro para que o Senhor possa ir ou mandar alguém até a minha casa. Oração, súplica, necessidade. E muitas vezes nem dentro da nossa própria igreja nós encontramos isso. Eu não estou falando daqui, vou repetir, estou falando de um geral. Oração, falta oração na igreja? Não, falta participante na oração. Sabe por quê? Porque muitas vezes a necessidade não é tão grande. É verdade? Quando há necessidade, a igreja enche. Quando Deus abençoa a igreja, esvazia. Quando eu preciso, dobro o joelho, oro, ó, a bola roxa no joelho. Quando Deus abençoa para que eu quinta coisa, eu poderia falar muito mais sobre isso, mas aqui já é muito falado sobre oração. Aqui tem muita oração, aqui tem muitos horários disponíveis, porque não pode haver desculpa. Não tem como, isso também vai ser uma lembrança. Não é verdade? Podemos atribuir isso, irmã Iraci, da lembrança, né, irmã Lília? Lembrança, né? De que aqui foi falado, tem oração na segunda, tem oração 3 dias, 3 horários na segunda, né, pastor? 5 da manhã, 8 da manhã,
6 da tarde.